Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Se necessário, o que a Bíblia chama de testemunhar? Como eu faço para ter sucesso na evangelização? A gente vai conversar sobre isso hoje, mas antes eu quero cumprimentar você que está acompanhando a gente. A gente grava esses vídeos especialmente aqui a pedido da nossa querida Igreja da Moca, mas é para todo mundo. Então, se você não é inscrito, acompanhe aqui a gente, olha aqui, ó, Adventistas Moca no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então é isso, segue a gente e roda a vinheta. Pouco antes de Jesus subir aos céus, eu digo alguns minutos antes, talvez, os discípulos dele perguntaram: Senhor, quando que vai ser restaurado o trono de Davi? Quando vão acontecer essas coisas? Eles perguntam sobre coisas materiais. E Jesus dá uma resposta com muita elegância, como sempre, mas também com muita clareza. E ele diz, não é isso que é importante. O que é importante está lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a pergunta é, o que é testemunhar? Então quero dar para você o exemplo de um amigo, um vizinho, que talvez você queira trazer Jesus para ele, ou queira levá-lo ao reino dos céus. Imagina que então você fala assim, eu vou pregar o evangelho, se precisar eu falo alguma coisa. Então você procura ser o melhor cidadão, o melhor vizinho, não faz barulho depois das 10 da noite, você procura ser amorável, você sorri, você cumprimenta, você faz boas ações, você distribui algumas cestas básicas, dá alguns presentes em datas especiais ali para os vizinhos do seu prédio, enfim, você se torna um cara muito legal, um cara muito bacana, simpático, respeitável. Eu te pergunto, ele vai saber sobre Jesus, ele vai conhecer a verdade, ele vai ser liberto do erro, ele vai vir para a luz apenas porque você é uma pessoa legal? Deixa eu dar um outro exemplo, o exemplo de Jesus. Um dia ele estava lá na terra dos Gerazenos e quando ele chega surge um endemoniado e Jesus o liberta. E quando Jesus estava para ir embora com seus discípulos, um homem quis ir embora com Cristo. E o Senhor não permitiu e disse a ele, vá para casa, para a sua família, anuncie a eles o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então percebe, Jesus orienta que ele conte às pessoas que eram próximas a ele o que Deus tinha feito por ele. Isso é muito simples. Aquele que fora liberto deveria voltar aos seus para testemunhar. Essa frase atribuída a Francisco de Assis, pregue o evangelho se necessário, use palavras, tem sido usada para enfatizar um testemunho apenas de ação, sem proclamação, como se uma coisa pudesse funcionar sem a outra, e assim esse conceito vai ficando deturpado. Proclamação e ação são como as asas de um avião. Poderá haver um voo com um avião de uma asa só? Lá no Antigo Testamento, na Bíblia, em Joel capítulo 2, verso 32, é dito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como você poderia clamar por alguém que não conhece? É possível confiar num Deus desconhecido? Paulo fez as mesmas perguntas e nos deu a resposta óbvia. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E mais adiante, Paulo disse o seguinte, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, a ouvir a mensagem de Deus, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso está lá em Romanos, capítulo 10, versos 14 a 16. Então,
pregar o evangelho sem proclamação, sem as palavras, é como você querer matar a fome de alguém sem oferecer o pão. É como o médico diante do doente oferecendo apenas um abraço. Essas coisas são importantes, mas elas não são tudo. Se você não tiver um algo a mais, a obra não fica completa. Então perceba, foi por isso que Paulo, lá em Atenas, não perdeu a oportunidade quando entrou no Areópago, aquele lugar especial onde se discutiam ideias, onde os filósofos se reuniam. E ali Paulo ensinou, ele falou sobre o Deus desconhecido, anunciando Jesus e a ressurreição. Portanto, pregue o Evangelho e use tudo que você tem à sua disposição para anunciar o Evangelho eterno. Mas não esqueça que o sucesso depende de Deus. Por isso, ele ofereceu o poder do Espírito Santo. A gente se coloca como instrumento na mão do Senhor. E buscando o poder do Espírito Santo, a nossa consagração e saindo às ruas, indo ao encontro das pessoas por quem Jesus morreu. O elemento humano se une ao elemento divino, à vontade humana colocada à disposição de Deus. Quando o homem se une a Deus, é aqui onde a gente alcança o sucesso. Então eu digo você nesse momento, pregue o Evangelho, leve Jesus a todas as pessoas, vivendo e sendo o Evangelho e usando as palavras em todo momento que for necessário. Pegou a ideia? Um grande abraço.